Amém. Gênesis capítulo 22, quantos abriram, digam amém? Amém. Os irmãos vão estar projetando ali também, mas eu vou começar a ler aqui na palavra. Diz assim, com relação a quando Deus coloca Abraão em prova, né? Um texto bem conhecido nosso, né? Vamos ler então. Depois dessas coisas, versículo 1, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pôs Abraão o nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Você pode dar uma glória a Deus pela palavra do Senhor. Esse texto, irmãos, é um texto, como eu falei, muito conhecido da igreja. Com certeza você já ouviu muitas pregações. Já teve até novela também, né? Não teve seriados, novelas sobre Abraão, né? Sobre o sacrifício de Abraão. E nós colocamos como tema dessa palavra de hoje, adoração. Eu vejo essa passagem como uma das passagens que expressam uma adoração muito profunda a Deus. E a gente sabe que a adoração, ela vai além de uma canção. Muito além de uma canção. E o título dessa mensagem eu coloquei como eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Dr. Mike Murdock, um homem que tem muitos livros, ele tem uma palavra, uma frase que ele diz assim, nada deixará o céu sem que primeiro algo deixe a terra. Nada deixará o céu sem que primeiro algo deixe a terra. E eu fiquei pensando um pouco em cima dessa palavra. Nada deixará o céu sem que primeiro algo deixe a terra. Isso me remeteu a uma semeadura. A algo que nós precisamos semear para podermos colher no futuro. Deus, ele só vai fazer algo nessa terra em resposta à oração. Irmão, se eu e você não orarmos, Deus não vai se mover. A palavra de Deus fala, Jesus ensinando, no livro de Mateus, ele fala que aquilo que 2 dentre vocês concordarem sobre a terra,
será concordado nos céus. Aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Então, queridos, Deus, Ele, na sua soberania, escolheu fazer algo nessa terra em resposta à oração. Então, você tem que orar. Eu preciso orar. Como estão entendendo? Amém. E nesse texto de Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14, que nós lemos, nós vemos aqui Abraão, querido, ele enfrentou a maior prova da sua vida. A maior prova de Abraão, irmãos, não foi, de repente, ele ter, junto com Ló, escolhido, falado: Ló, escolhe você primeiro para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu acho que a maior prova de Abraão não foi ele ter derrotado os reis, ter salvado Ló, ou ter até mesmo mentido, falando que Sara era sua irmã, quando ele teve com Abimeleque. Abraão passou muitas provas, irmãos. Algumas ele foi bem, e outras ele não foi tão bem. Mas essa prova, e a palavra de Deus fala, no versículo 1 do capítulo 22, depois dessas coisas, Moisés escrevendo nesse livro, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão a quê? A prova. Deus colocou Abraão à prova. Existe diferença de prova e tentação. Deus, ele não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas ele prova os seus filhos. Ele prova os seus servos. Amém? E diz aqui que Deus, ele coloca Abraão à prova, e eu creio que a maior prova da vida de Abraão foi abrir mão da sua bênção a fim de que muitos fossem abençoados. Se nós quisermos, irmãos, ser abençoados e abençoarmos vidas, nós precisamos estar prontos a abrir mão do que é precioso para nós. Quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Quantos aqui querem abençoar? Amém. Você tem que estar pronto a abrir mão daquilo que é precioso para você. O amém diminuiu, mas eu sei que você por dentro está dizendo amém. Isaac, irmãos, ele era um tipo de Cristo. E ele estava ali sendo conduzido pelo Pai. Cristo, né, na eternidade, antes da fundação do mundo, ele também estava, assim como Abraão conduziu seu filho para o sacrificar, na eternidade, Deus levou seu filho também para ser sacrificado. Na eternidade. Vamos ver isso na palavra? Eu queria que, projeta aqui para mim, primeiro vamos ver Isaías 53:10. Assim como Deus caminhou, assim como Abraão caminhou com Isaac ali, 3 dias, até chegar em Moriá, Deus também, na eternidade, fez isso com seu filho. Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías 53:10. Vamos ler junto? 1, 2, 3, já vai! Todavia o Senhor mandou eu, fazendo enfermar, quando derrete a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então nós vimos que agradou o Senhor fazer o que com Jesus? Moê-lo. E isso já tinha acontecido na eternidade. Vamos na palavra. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vamos destacar a parte B desse versículo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8. Juntos? Todos juntos? Vai. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que Jesus foi morto? Desde a fundação do mundo. Quando que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Lá na eternidade, antes de eu e você, do homem existir, o plano da salvação já estava pronto. E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Você pode dar uma glória a Deus, querido? Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Aleluia! Irmãos, a bênção
da nossa redenção já estava nos propósitos de Deus, antes de haver mundo. Abraão, junto com Isaac, seu único filho, estavam revelando esse tremendo e imensurável amor de Deus para com a humanidade. Em Gênesis capítulo 22, versículo 3, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, Abraão ouviu uma palavra. Deus falou com ele uma vez: pega teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem você ama, e me oferece um holocausto. E diz que na manhã seguinte, de madrugada, Abraão se levanta para sacrificar o filho. Irmãos, isso é muita fé. Nós temos pais aqui, nós temos mães, temos avós. Deus fala para Abraão, e Abraão ele não ficou postergando, ele não ficou empurrando, ele obedeceu. Queridos, eu começo a imaginar aqui essa cena. Irmãos, nós estamos lendo algo aqui que nós já sabemos o final. Quantos sabem o final dessa história? Quantos sabem aqui do final dessa história? Ela nos mexe conosco, eu sei disso. Mas nós sabemos o final. Irmãos, Abraão não sabia disso. Abraão não sabia o que Deus ia fazer. Ele só sabia que Deus falou para ele: pega teu filho. E parece que Deus usou uns termos assim: pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, que se chama Isaac. Parece que eu sinto assim, cada vez que Deus falava isso, o coração de Abraão ia: ai Jesus. Pela fé ele já falava: tem Jesus, né? Irmãos, porque Deus, essa história aqui, ela na verdade ela não fala, a atenção não é tanto para Abraão e para Isaac, irmão. Ela fala do amor de Deus. Ela fala de adoração. Ela fala de um chamado. E eu queria, bem rapidamente aqui agora com você, falar 4 passos dessa adoração de Abraão, dessa entrega. Eu entendo que adoração é entrega, irmãos. Não existe adoração sem entrega. Irmãos, não existe eu falar que adoro a Deus se eu não entrego, se eu não estou disposto a abrir mão. Como estou entendendo? E o primeiro ponto da adoração de Abraão, da entrega de Abraão, que eu vejo aqui nessa passagem, é que a adoração, ela exige obediência. Fala, adoração exige obediência. E nós lemos aqui em Gênesis 22, versículo 3, que Abraão se levanta. Logo que ele ouve aquela voz de Deus falando com ele, ele se levanta e ele vai. Agora, irmãos, vamos entender uma coisa. Abraão era casado, solteiro, viúva. O que Abraão era? O filho era só dele? Quem era a mãe de Isaac? Irmãos, imagina se Abraão vira para Sara e fala assim: Sara, Deus falou comigo. Ô meu velho, glória a Deus. O que ele falou? Que eu tenho que sacrificar Isaac. Você acha que Sara ia fazer, irmão? Nós estamos conjecturando. Mas não vai, Abraão não vai mesmo, filho. Tu vai ver a velha aqui agora, vai ter que ter 10 Abraão para me segurar. Tu não vai levar Isaac nada. Tá dando para entender o que eu estou falando, irmão? Diz que Abraão, ele ouviu Deus. E ele obedeceu na hora. Quantos adoradores nós temos aqui? Amém. Você está obedecendo a Deus na hora que Deus está mandando você fazer? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Adoração exige obediência. Segundo ponto, a adoração, a entrega, ela tem princípios e valor. Vamos ver o versículo 5 e o versículo 6 de Gênesis 22. Olha o que diz, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto
e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. A palavra de Deus fala, irmãos, aqui que nós lemos, que Abraão, ele andou, a distância de onde ele estava até chegar a Moriá era de aproximadamente 70 quilômetros. Ele levou 3 dias andando. 3 dias. E a gente começa a pensar, por que Deus colocou um local tão longe para ele andar? Será que se fosse um local assim muito rápido, e ele naquele ímpeto de ter ouvido a voz de Deus, irmãos, porque quando um homem ouve a voz de Deus, querido, alguma coisa muda. Mas ele precisou andar 3 dias com Isaque. O que será que passava no coração de Abraão naquela caminhada, irmãos? Isaque não era um garotinho, Isaque já era um rapaz. Talvez aí nos seus 16, 17 anos. Até porque ele estava levando o quê? Lenha. Irmãos, e para queimar um garoto de 17 anos, você tem quantos anos, Eric? 16. 16. Fica em pé um pouquinho só em setar. Vai precisar de lenha. Ele é magrinho, mas precisa de lenha. Precisa ou não precisa? Sim. Pode sentar, você está livre e desce. Irmãos, eles foram caminhando. E com certeza eles conversaram. Vamos continuar. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando ele chega ao pé do monte, Abraão ele pega o jumento, pega os seus servos, e quando chega no pé do monte ele fala o que para eles? Fiquem aqui com o jumento, porque eu vou subir para adorar. Queridos, a adoração, ela tem valor em princípios. Não é todo mundo que sobe a lugares altos para adorar. Só adora a Deus em lugares altos quem tem princípios e quem tem valor. Não se adora a Deus de qualquer maneira. Constam aqui comigo. Amém. Irmão, você pensa que adorar, e aí a gente fala, quando a gente fala adorar, aquilo que nós falamos, não é só música, mas usamos a música como exemplo porque nós temos, irmão, se a gente acha, eu falo isso que eu faço parte desse ministério também de adoração e louvor. Se você acha, cada um de nós aqui, que é só simplesmente chegar aqui, vamos cantar, a guitarra está desafinada, não, é para Jesus, irmão, para Jesus está bem. Quantos já ouviram isso? Os mais antigos. O violão está sem corda, irmão, mas é para Jesus, está na bênção. Não está não, irmão. Querido, você está desafinando para caramba. Irmão, eu estou louvando a Deus. Está louvando a Deus, amém. Então vai para o teu quarto e louva. Mas na hora de ministrar, na hora do público, você tem que se preparar. Porque a adoração tem princípios e tem valor. Eu não posso chegar diante do Senhor para adorá-lo de qualquer maneira. Para onde tu vai, irmão? Tá indo para a igreja. Lá, dá um glória. Não glória nada, irmão. Te prepara para estar diante do teu Deus, querido. Você está vindo para o culto, está vindo para a adoração. Irmãos, te prepara teu coração, prepara o ambiente da tua casa, prepara o ambiente da tua família. Fala para o teu filho, fala para a tua esposa, fala para o teu marido. Querido, nós vamos para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Nós vamos ali para ministrar diante do Senhor. Prepara a tua roupa, prepara as coisas que você tem. Que hora começa o culto? 18 horas. Que horas são? 17h55. Eu vou tomar banho ainda. Meu irmão, você quer adorar Deus assim? Você não vai adorá-lo nunca dessa forma. Você quer adorar a Deus? Te prepara antes. Olha o que Abraão fez, irmãos. No versículo 5. Foram os moços, né? E ficaram em pé ao pé do monte. Abraão, ele fez o quê? Ele preparou tudo. A lenha, o fogo e o cutelo. Deus falou para ele assim: você vai sacrificar Isaque. Ele separa o quê? A lenha. Por quê, irmãos? Ele não sabia para onde ele ia. Deus falou assim: vai para o lugar, vai lá para o Monte Moriá. Ele não sabia se lá, ele sabia que estava indo para Moriá, mas ele não sabia se no local que ele ia, o monte que Deus ia mostrar para ele, se tinha lenha. O que ele fez? Ele preparou a lenha antes. Ele não sabia se tinha fogo. Como é que eu vou fazer fogo lá? O que ele fez? Ele preparou o fogo antes. E se eu vou sacrificar o meu filho, eu vou precisar matá-lo, eu tenho que levar um cutelo. E uma coisa que não está relatada aqui, que ele levou também, sabe o que foi? A corda. Porque ele amarrou Isaque. Abraão se preparou, irmão, para adorar. E sabe qual era a adoração que ele estava fazendo ali, irmãos? Ele ia matar o seu próprio filho. Quantos adoradores nós temos aqui? Amém.
Você está disposto a entregar o que é mais precioso da tua vida? Você está disposto a adorar a Deus? Abraão, ele prepara, irmãos, ele não estava preparando para matar. Se Deus tivesse falado para ele assim: Abraão, separa aí a melhor ovelha que você tem, Abraão ia ficar feliz da vida, irmão. Abraão, pega aquele servo que você está achando que ele está querendo, que ele fica enrolando o serviço, leva ele para sacrificar. Abraão ia ficar feliz da vida, oh glória. Quantos patrões queriam sacrificar alguns empregados? Irmãos, Abraão estava se preparando para sacrificar o seu próprio filho. Ele preparou a adoração. E detalhe, ele falou assim: o jumento não vai subir não. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma outra mensagem, mas eu queria trazer dentro dessa palavra. Porque quem tem mentalidade de jumento não adora a Deus. Sabe o que é mentalidade de jumento? Aquela mentalidade que empaca. Irmão, não faz isso, você está indo para o caminho errado. Marido, você tem que orar com as crianças. Não é não, esposa? Amém? Minha esposa, tu está falando demais. Só falta morder. Aí eu lembro daquele ministro que cantava um hino da harpa muito antigo. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder, lembra desse? Não é do seu tempo não, né? Irmãos, Abraão, ele preparou o seu ambiente de adoração. Quando você sai da tua casa para vir para esse ambiente aqui, se você vem simplesmente porque eu tenho que ir, irmãos, Deus não vai receber esse tipo de adoração. Por que os escravos ficaram no pé do monte? Porque quem tem mente escravizada não adora em níveis altos. Abraão vira e fala: eu e o rapaz vamos subir para adorar. Aonde você quer adorar a Deus, irmãos? É no pé do monte? Ou você quer estar no Santo dos Santos? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Mais alto. Meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Irmãos, Deus está te chamando hoje, Deus está nos chamando para orarmos no topo do monte, no Santo dos Santos. Não é ficar nos átrios, mas não, irmãos, o véu já foi rasgado. Como vocês estão entendendo, pode dar um glória a Deus. Terceiro ponto, são 4 pontos que eu vou falar. O terceiro, adoração, ele é um ato de fé. Fala, adoração. É um ato de fé. Capítulo 22, versículo 7 e 8, olha o que diz. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, olha o que Isaac fala: meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O tema da minha mensagem se baseou nesse versículo. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Falam, e seguiam ambos juntos. E seguiam ambos juntos. Adoração é um ato de fé. Abraão, querido, ele não tinha um cordeiro para ser sacrificado ali. Abraão, ele não tinha um servo. Abraão só tinha quem? O seu filho, o único filho. Mas ele estava entregando a sua adoração pela fé, sem ver com os olhos naturais a providência de Deus. Irmãos, adoração é um ato de fé. Nós adoramos alguém que nós não enxergamos. A palavra de Deus fala que Deus é Espírito. João capítulo 4, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Adoração, irmãos, é um ato de fé, é um ato de confiança.
Abraão não tinha, ele sabia que ele tinha que fazer um holocausto a Deus, um sacrifício, mas ele não tinha o cordeiro. O sacrifício era Isaque, o seu filho, o único filho, o filho da promessa. Mas ele creu e ele falou: Deus vai prover o cordeiro, meu filho. Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha o que diz, vamos lá, bem rapidamente. Hebreus 11, versículo 6. Adoração é um ato de fé. Vamos junto com muita unção, vai. 1, 2, 3, já vai. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador, abençoador. Se você buscar Deus, você já é abençoado. Irmãos, o fato de eu e você buscarmos a face de Deus, nós já somos abençoados. A gente não precisa de mais nada. O só buscar a presença dele já é uma bênção. Adoração é um ato de fé, queridos. E Abraão, ele foi nessa sua fé. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e o 19. Olha o que diz. Hebreus 11, 17 e 19. Um dos três já vai. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. 19, até o 19. Já foi? Mais uma vez, esse versículo. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o. Irmãos, Abraão não tinha um cordeiro, ele só tinha Isaque. E ele falou assim: meu filho, Deus vai prover. Ele foi para sacrificar Isaque. E ele cria, olha, adoração, um ato de fé, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Só tem um detalhe, irmãos. Até então, nunca havia sido registrado uma ressurreição nas Escrituras. Como é que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo? Glória a Deus. Misericórdia. Adoração é um ato de fé, queridos. Você não precisa adorar a Deus para ser abençoado. Você já é abençoado. Porque você busca Deus. Algumas pessoas querem cobrar. Uma ocasião, uma pessoa pediu para eu pregar num encontro de jovem, perguntou: pastor, quanto o senhor cobra para pregar? O senhor cobra mais de 5 mil porque é o que estão me cobrando. Irmãos, quem adora a Deus em troco de alguma coisa, realmente não está procurando, não está adorando Deus. O único que pediu alguma coisa em troca de adoração foi Satanás, a Jesus lá no deserto. Abraão cria que Deus tinha poder para ressuscitar sem nunca ter visto uma ressurreição. Adoração é um ato de fé. Não importa o que eu e você estejamos passando, irmãos. Hoje pela manhã na intercessão eu falei assim, ainda que, no Salmo 84, o salmista diz: ainda que eu caminhe pelo vale de Baca, ele vai se transformar em um jardim florido, em um lugar florido. Vale de Baca, Baca no hebraico significa lugar de sofrimento, lugar de choro. Irmão, se você busca Deus, se você é um adorador, ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por aflições, creia, Deus, Ele transforma a situação através da tua adoração, através da fé que você tem no nome dEle. O jardim, olha a visão que o Sebastião teve. O jardim, Deus falando: eu cuido do jardim. Irmão, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus negócios. Creia nisso, independente de circunstâncias, independente das lutas que você esteja enfrentando, Deus está cuidando de você. E ainda, irmão, que pareça difícil, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Adoração é um ato de fé, irmãos. Não é pelo que eu vejo, não é porque eu estou sentindo. Não senti arrepio, não tá? Deus não está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui, querido. Ele está lá no teu quarto quando você está chorando. Nasquelas noites que você bate a cabeça no travesseiro e o peso, a tristeza, a angústia, a preocupação, Ele está ali com você. No teu trabalho, nessa perseguição que você está sofrendo, Deus está aí com você. Porque a adoração é um ato de fé. Amém. Aleluia. E o último ponto, para irmos para a conclusão, diz que a adoração é um ato de entrega. Fala, adoração. É um ato de entrega. Vamos ver isso na palavra. Vamos ver Gênesis aí 22, versículo do 9 ao 12. Diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolá-lo. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. E ele disse o quê? Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Até o 12. Irmãos, adoração é um ato de entrega. Abraão, ele decidiu entregar o seu melhor, a sua melhor e a sua única oferta. Abraão, ele não tinha 2 filhos. Ele tinha Ismael, né? Mas das suas entranhas, daquilo que Deus prometeu que seria o herdeiro, era só Isaque. Amém, queridos? Então, querido, ele decidiu entregá-lo em adoração a Deus. Adoração é um ato de entrega. Eu não tenho como adorar a Deus falando, Deus me dá, não. Quando eu adoro a Deus, eu estou falando, Deus é teu, Deus é para o Senhor, Deus te pertence, Deus a ti seja a glória. Eu não tenho como adorar a Deus e chamar as luzes e os aplausos para mim. Como estão entendendo? Isso não é adoração, irmãos. Quando a atenção está para o pregador, quando a atenção está para o líder, quando a atenção está para o adorador, para o membro, para o crente, Deus não recebe, porque Ele não divide glória com ninguém. A adoração fala dEle, a adoração fala que o trono é dEle, a adoração fala que a glória é dEle, a adoração fala que tudo é por Ele, e para Ele, e por meio dEle são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Você está entendendo, irmão? É para Ele. Querido, nós estamos aqui nessa noite por causa dEle. Não é um favor estarmos aqui. Não estamos fazendo um favor para Deus. Nós que precisamos dEle, que dependemos dEle. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Adoração é um ato de entrega. Irmãos, cada palavra, cada oração, cada levantar de mão, cada acorde, cada batida na bateria, cada acorde no instrumento, no teclado, é para Ele, é para a glória dEle. Como estão entendendo? É um ato de entrega. Ele decidiu. Só que Isaque, ele pergunta, ele chegou no lugar designado por Deus, edificou um altar. Olha como Abraão tinha detalhes, porque ele sabia quem ele estava adorando. Ele construiu
construiu um altar, irmãos, para sacrificar seu filho. Ele amarrou o seu filho, deitou ele sobre a lenha. Assim como Elias, queridos, que quando estava confrontando com os profetas de Baal, diz que Elias, antes de começar a clamar, a adorar, ele faz o que? Ele restaura o altar. Irmãos, não tem adoração sem altar restaurado. Não tem adoração com casa dividida. Não tem adoração com murmuração. Não tem adoração com preguiça. Salomão fala, vai ter com a formiga, o preguiçoso. As pessoas acham que a adoração é eu vou porque eu quero receber de Deus. Não existe isso. Adoração é entrega. Se você não está disposto a entregar, você não está disposto a adorar. E entrega fala de tudo na nossa vida, irmão. Semente fala daquilo que eu penso. Eu preciso entregar os meus pensamentos a Deus. Paulo fala, pensai nas coisas que são do alto. Se você e eu temos pensado nas coisas dessa terra, nós não estamos prontos para adorá-lo. Adoração fala do nosso tempo. Se eu tenho tempo para tudo e não tenho tempo para adorá-lo, eu não estou em adoração a Ele. Adoração fala de renúncia, irmãos. Se eu não consigo renunciar a horas de sono, se eu não consigo renunciar a algumas horas de sono, ou algumas horas sem comer, para adorá-lo, eu não estou entendendo o que é adoração, porque adoração é entrega. Você pode cantar maravilhosamente bem, você pode saltar maravilhosamente bem, você pode rodar maravilhosamente bem. Se você não está disposto a entregar, isso não é adoração. Como você está entendendo? Aí Isaac, eu falei que Isaac já era um rapaz, seus 17 anos. Irmãos, Abraão já tinha os seus 100. Você acha que um rapaz de 17 anos, naquela caminhada, estou conjecturando, eu creio que Abraão, de repente, conjecturando, tá, irmão? Sem heresia. Mas de repente Abraão conversou com Isaac. Isaac conhecia os princípios de um sacrifício. Porque ele pergunta assim, pai, ele começou, né? Colocar a tecla SAP na linguagem de hoje. Ô velho, Isaac falando para Abraão, tecla SAP, tá, irmão? Na linguagem de hoje. Velho, pode dar um cutelo aí na tua mão, negócio de um fogo aí, tem lenha que eu carreguei aí 3 dias com lenha nas costas, tem uma corda aí, mas cadê o cordeiro? E Abraão falou, meu filho, senta aqui que eu quero conversar com você. Aí eu fico imaginando Isaac nos dias de hoje, né? Dá o papo, velho. Desenrola aí. Deus falou comigo, né? Que a gente ia sacrificar, que ia adorar nesse monte, né? Um holocausto. E Deus falou que esse holocausto é você. Eu imagino disfarçadamente Isaac já se afastando assim, pegando o celular, mandando um zap para os camaradas que estavam lá embaixo. Lembra do jumento falando assim, o Dudão, liga o jumento aí, bota ele em ponto que meu velho surtou. Ele está querendo me amarrar e me botar no fogo, cara. Eu vou meter o pé. O bagulho tá doido aqui em cima. Manda os nossos parceiros subir aqui, porque o velho surtou. O que Isaac fez, irmãos? Um garoto de 17 anos. Com certeza ele tinha muito mais força do que um homem de 100. E ele se deixou ser amarrado. Ele se deixou ser colocado em cima de uma lenha para ser queimado. Irmãos, havia vários tipos de sacrifício no Antigo Testamento. Sacrifício onde a oferta era morta, era retalhada. Mas no Holocausto, a oferta ela tinha que ser totalmente queimada. Imagina um pai amarrando o seu próprio filho, colocando em cima de um local com lenha, e o filho ali submisso. Está dando para entender o que eu estou falando, irmãos?
Adoração é entrega. A palavra de Deus fala que pode ser que por um justo alguém se anime a morrer. Isaac estava sendo ali um tipo de Cristo, só que a palavra de Deus fala que o anjo, ele brada do céu e fala: Abraão, Abraão, não faça nada com ele. Ou seja, por isso que eu falei no início que essa história não está falando simplesmente de Abraão e de Isaac, mas está falando do amor do pai. Porque ele poupou Abraão do sofrimento de matar o seu próprio filho, ele poupou Isaac de ser morto, mas Deus não poupou nem a ele mesmo e nem a Jesus quando morreu por mim e por você. Então, querido, sai do teu comodismo e começa a adorar o Senhor. Entenda a quem você serve. A um Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. João 3,16, todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está aqui nessa noite, foi porque Jesus pagou o preço. Ele foi crucificado, o sangue foi derramado. Irmãos, é esse Deus que nos ama, que te chama para adorar. Não é para cantar. É esse Deus que chama e procura um homem que se coloque na brecha para interceder. Você sabia que todo última sexta-feira do mês tem intercessão aqui nesse lugar? Você sabia que todo primeiro domingo do mês tem intercessão nesse lugar? Você sabia que tem escola bíblica aqui para ensinar você e a teu filho a andar nos caminhos de Deus? Você sabia que nesse momento que eu estou pregando aqui para você, existem crianças sendo estupradas, crianças sendo mortas, homens e mulheres se esfaqueando, pessoas indo para o inferno, e a gente não abre a boca para falar do amor de Jesus? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Deus está chamando uma igreja que mude, uma igreja que manifeste o reino nessa terra. Enquanto você estiver na tua zona de conforto, achando que tá bom vir um domingo no mês, tá bom vir quando der, você não vai conhecer o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Israel. Porque Ele é digno de receber o meu louvor, a minha adoração. Ele é digno da minha entrega, Ele é digno da minha vida, Ele é digno de tudo que eu tenho. E concluindo aqui, indo para a conclusão, quando nós entregamos tudo, e quando nós semeamos nessa terra chamada Reino de Deus, nas vidas, quando ofertamos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso recurso, Deus libera os céus com a sua provisão. Irmãos, quando eu semeio, Deus abre os céus. Por isso que eu falei lá no início, nada deixará o céu sem que antes algo tenha deixado a terra. Olha o que diz aqui no final, no capítulo 22, versículo 13 e 14. Diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, na hora que ele ia sacrificar Isaac, tendo Abraão erguido os olhos, o anjo falou: Abraão, não faça isso. Versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Irmão, quando eu e você entregamos a Deus aquilo que lhe é devido, Ele traz a provisão, Ele traz o milagre. Queridos, um carneiro preso pelo chifre no meio de um mato, isso é uma coisa natural, isso acontece. Até no Discovery eu já vi, lá do Ed Stafford, ele estava lá cheio de fome, daqui a pouco ele viu uma cabra presa pelo chifre. Isso é uma coisa natural, isso acontece. Mas sabe o que é o sobrenatural, irmãos? É que Deus, Ele sabe das necessidades. E Ele colocou exatamente ali na frente de Abraão o cordeiro para substituir. Deus, Ele conhecia a minha necessidade e a tua, que nós não podíamos pagar o preço do pecado que era contra nós, o escrito de dívida. E Ele colocou Jesus para morrer no meu lugar e no teu lugar. Queridos, Abraão, ele viu aquele cordeiro. E ele fala, no versículo 14: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá.
Aqui mostra a primeira vez que Deus se manifesta como Jeová Jireh. Até o dia de hoje, Abraão falou naquele dia: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Você está precisando de uma provisão, irmãos? Você está precisando de um milagre na tua vida? Você tem que estar no monte do Senhor.